Então, primeiramente, é um prazer enorme, Leandro, poder contribuir contigo nessa nova fase, né? A gente vai discutir aqui alguns temas interessantes e relevantes com relação ao papel do judiciário nesse momento de crise, de pandemia, para esclarecer alguns pontos que eu acho que as pessoas precisam saber, entender melhor um pouquinho, né, a profundidade, as ações diretas e também indiretas que o judiciário pode estar é, praticando e que a gente às vezes não tem essa informação, né? Exatamente. E nesse quesito, a gente vai bater um papo aqui agora, de uma maneira mais tranquila, para a gente poder sanar algumas dúvidas desse processo. E aí, eu, como psicólogo, né, já me apresentando, eu sou o Gulliver, psicólogo há aproximadamente 11 anos, professor de pós-graduação, psicólogo clínico, já atuei em várias áreas, de psicologia hospitalar, de uma forma indireta na psicologia escolar, e atualmente estou aí com alguns projetos também dentro da área das redes sociais, né? E eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, Leandro, para a gente poder aprofundar. E aí, claro, de acordo com as suas respostas, eu também vou apresentar uma visão mais dentro da psicologia, traçando ali uma visão, fazendo talvez até uma análise de como as pessoas podem estar se sentindo emocionalmente, psicologicamente diante disso, né? Para a gente ir trocando essas informações que eu acho que são, né, muito relevantes nesse momento que a gente está vivendo, né? Muito. E aí eu já vou aproveitar e fazer a primeira pergunta, Leandro, se você Fique à me permite. vontade, estou à disposição Tá e ótimo. pronto aí para responder às dúvidas e indagações, tanto sua quanto as dos nossos ouvintes. Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Qual que é, Leandro, o papel do judiciário nesse momento de crise que a gente tem vivido? Dr. Gulliver, antes de responder a pergunta, rapidamente, vale aqui consignar duas informações importantes. Primeiramente, a informação de que o Poder Judiciário mantém o monopólio da jurisdição no Brasil por força da Constituição Federal. Jurisdição significa, vem do vocábulo juris dictum, né, que significa dizer o direito. Então, cabe ao Poder Judiciário dizer o direito no Brasil. Embora nós temos hoje os equivalentes jurisdicionais, a autotutela, a autocomposição, e também as cortes arbitrais, mas o cidadão comum, o cidadão de maneira geral, ele não necessita se valer desses equivalentes jurisdicionais. Ele pode se valer do Poder Judiciário, porque é um poder-dever do Poder Judiciário dizer o direito ao caso concreto, resolver os litígios existentes na sociedade. Então, primeiramente, eu deixo consignadas essas duas informações. E adentrando ao tema específico, com a crise sanitária, o Poder Judiciário vem sendo invocado diariamente para resolver litígios da sociedade como um todo e vem sendo feito de forma profícua, de forma eficiente e dando respaldo à população nesse sentido. Essa crise ela afetou mundialmente tanto a saúde quanto a questão econômica do mundo como um todo. Mas falando de Brasil, isso também não é diferente, né? Afetou muito o nosso país. E o Poder Judiciário vem intervindo por meio de decisões judiciais, trazendo à população uma certa tranquilidade, resolvendo os litígios, que chegam até ele. Nós temos aí o princípio da inércia. O judiciário só age mediante provocação da parte, ele não pode agir de ofício. E sempre na busca da paz social, da saúde pública, da harmonia entre as instituições estabelecidas pela Constituição Federal e também trazendo o equilíbrio econômico. Então, veja que são questões atinentes à saúde pública, mercado e economia, e, por que não, questões referentes à política. Veja que o espectro das decisões judiciais são muito amplas e profundas. Perfeito, Leandro. É até interessante observar essas várias áreas de atuação, né, dentro do papel do judiciário, porque transmite uma sensação
de que a gente não tem tanto desamparo assim, né? Psicologicamente falando, emocionalmente falando. De uma certa maneira, parece que não tá ninguém observando as coisas, mas por trás dos bastidores tem alguém ali definindo papéis, identificando mais ou menos onde atuar, enfim. E isso traz saber disso traz essa sensação de confiança, né? Sim. De segurança, de que tem alguém por nós por aí, né? E aí já anexando a próxima pergunta, Leandro, o judiciário, ele está atuando nesse momento, porque a gente refletiu sobre o papel agora, né? E como é que é essa atuação? Ele está atuando no momento da pandemia? Doutor Gulliver, o Poder Judiciário tem sido muito proativo no momento atual, e desde que iniciou a crise no Brasil, me parece que foi em março de 2020, e vem atuando de forma demasiada, diariamente. Nós temos um dado estatístico do CNJ, extraído do site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que nos trouxe a notícia, a informação de que, após a pandemia, nós tivemos 400 mil novas ações ajuizadas perante o Poder Judiciário, envolvendo várias questões, né? Questões de saúde, questões de economia, etc. Então, o Poder Judiciário vem trabalhando muito e vem sempre se adequando a uma nova realidade. Como ele se adequa? Primeiramente, ele disponibilizou a via virtual para os advogados, os jurisdicionados. Ele disponibilizou essa via virtual para a realização de audiências. Nós fazemos audiências hoje de casa, de forma remota. Ele também passou a criar novos canais de comunicação com o Poder Judiciário, e aqui eu trago a guisa de exemplo e-mails, por forma de e-mails, por forma também de telefones, que estão à disposição do jurisdicionado, e também passou a fazer mais campanhas de acordos extrajudiciais e judiciais, tudo no afã de desafogar o Poder Judiciário, em razão desse número excessivo de demandas. Olha só que são 400 mil novos processos, então é muita coisa, e o Judiciário tomou essa providência salutar de trazer, de desafogar o Poder Judiciário mediante esses mecanismos, né? Se adequando à nova realidade. Excelente, excelente. Essa visão de atuação, essa forma de atuação mostra também uma flexibilidade, né, de se adaptar à situação atual, necessária para todos, né, e um número significativamente impactante, assim, né, 400 mil novos processos aí dentro desse período que a gente viveu, é muita coisa, nossa, é muita coisa mesmo, e traz uma alegria saber que o fluxo de atendimento, né, as demandas da população, de fazer fluir esse serviço, né, tão necessário, principalmente nesse período aí, por conta de tantos aumentos aí de processos, enfim, dá uma sensação de alegria, do tipo assim, nossa, apesar da situação difícil, temos possibilidade de continuar contando com o Poder Judiciário independente do cenário, né, catastrófico, pandêmico e até assustador para nós, né? Então, é interessante isso. Agora, dentro dessa atuação, enfim, essa adaptabilidade, né, Leandro? O judiciário, vamos falar um pouquinho de aspectos técnicos agora, né? O judiciário, como é que tem sido assim, as condições técnicas do Poder Judiciário para atuar nos casos de pandemia? O Poder Judiciário hoje conta com magistrados excelentes, né? Eu posso dizer isso com toda certeza, porque eu milito, né? Sou advogado e milito diariamente no Poder Judiciário. Nós temos hoje magistrados capacitados, temos magistrados experientes, versados na dogmática jurídica brasileira, e, a par disso, de tudo isso, nós temos também o apoio, né? O Poder Judiciário conta com apoio de órgãos e entes que são de suma importância. Então, nós podemos citar aqui a participação, por exemplo, na saúde, de orientações por meio de conselhos regionais da medicina, conselho nacional, regional e nacional, orientações da ONS, OMS, tanto em nível nacional quanto mundial.
e demais entes que vêm ajudando, né, os juízes nessas decisões. Outros entes aí importantes, tanto na área de saúde quanto na área da economia, da psicologia também, não podemos Uhum. esquecer a psicologia. Nós temos casos que os psicólogos, que a psicologia vem ajudando, principalmente em casos específicos, né, dentro da área do direito penal e demais áreas, tudo no afã de trazer refrigério à sociedade e diminuir o impacto negativo dessa crise diante da população. O Poder Judiciário conta, né? Nós temos aí o princípio da cooperação. Então, o Poder Judiciário se vale também, além desses juízes experientes, ele se vale desses entes, desses órgãos, no apoio, na colaboração para melhores decisões. Uhum. Excelente, Leandro. Observando essa forma do judiciário de se organizar, enfim, de mostrar a forma de atuação técnica em si, é interessante sentir isso, né? De ver que não é de qualquer jeito que a coisa é feita, né? Tem Não ali é? um trabalho, um esforço, uma dedicação para poder atuar dentro daquilo que realmente precisa ser com qualidade, enfim. E isso é bonito de ver, né? Assim, reconhecer, inclusive, né, esse esforço que tem sido feito, essa força-tarefa, e sem diminuir em aspecto de qualidade, em aspecto de competência técnica mesmo em si, né? O Poder Judiciário, doutor Gulliver, só acrescentando, Claro. tem feito um esforço hércules para conter o agravamento da crise. Esses Uhum. juízes vêm passando sempre aí por renovações, por estudos. Realmente, nós temos que dar honra ao Poder Judiciário, em especial aos magistrados, desembargadores, ministros do STJ, STF, juízes federais. É muito importante o Poder Judiciário nesse momento crítico que nós estamos passando. É fundamental mesmo. Mostrar isso, né? Essa atuação bem firme, né? Que eles têm tido aí na nossa sociedade atual. E aproveitando o adendo, como é que tá, Leandro, a atuação específica desse Poder Judiciário nesses casos em específico que a gente está refletindo, principalmente dentro do contexto de pandemia? Consegue trazer algumas informações sobre? Sim, doutor Gulliver, é o seguinte, com relação, aí nós temos que dividir em várias áreas. Com relação às decisões referentes à economia, o Poder Judiciário tem trabalhado muito e tem decidido muito com relação a questões envolvendo contratos, né? Direito civil, Constituição Federal, sempre invocando, né? Nas razões de decidir, sempre invocando como fundamento a Constituição Federal, o Direito Civil, o Código de Defesa do Consumidor e também a CLT, no âmbito trabalhista, uma justiça especializada, mas ela vem, sim, sendo ativa nesse ponto, ela vem revisando contratos, cláusulas contratuais, leoninas, daquelas pessoas que fizeram, que entabularam negócios jurídicos antes da pandemia, mas depois veio a pandemia e acabou por prejudicar no cumprimento das obrigações dessas pessoas. Mas o importante é que o judiciário sempre vem primando pelo acordo entre as partes, Uhum. sempre. Com relação à saúde, vem decidindo questões importantíssimas. O judiciário diariamente vem decidindo questões urgentes envolvendo aí os que estão contaminados com a Covid-19, ora determinando que se disponibilize UTIs, leitos, né, e atuando muito nessa área. E também com relação aqui aos litígios, uma questão importante é com relação ao direito do consumidor. Vem o Poder Judiciário adentrando a essas questões de direito do consumidor, nesses contratos, observando essa relação consumidor e fornecedor, principalmente quando envolve planos de saúde, que não querem, às vezes, não são todos, mas não querem, às vezes, cumprir aquele pacto que foi entabulado em determinado contrato. Uma questão específica que nós temos é a atuação dos juízes
nas varas de fazenda pública estadual e municipal. Nesses casos, o Poder Judiciário vem várias vezes, reiteradamente, referendando e ratificando os decretos do Poder Executivo. Né? É lógico que ele não valida e não ratifica todos os decretos, evidentemente. Eu já vi decretos do Poder Executivo sendo vetado, né? Não sendo referendado pelo Poder Judiciário. Por isso que eu disse no começo que o Poder Judiciário prima também pela harmonia das instituições estabelecidas na Constituição Federal. Veja que aí há uma participação, uma colaboração do Poder Judiciário com o Poder Executivo nessa luta de prevenção e agravamento da crise sanitária. Excelente, muito bom. É a movimentação acontecendo, né? Essa atuação Exatamente. direta, a gente vê isso também, traz a sensação de confiança, traz a sensação de segurança que a gente está precisando tanto, né? Nesse momento aí, tanta gente achando que isso não vai passar nunca e que está muito difícil, e essas medidas é, de organização do momento da sociedade através da atuação do judiciário nos traz essa sensação de confiança, né, de segurança. Não, existe pelo menos uma iniciativa e uma atuação boa de ajudar a cada coisa ficar no seu devido lugar, para não virar também uma desordem generalizada e aí a gente ter mais prejuízo do que benefício, né? Então, Exatamente. facilita muito também essa visualização e dá uma confiança para nós. Leandro, e como advogado, né? Vamos especificar um pouquinho aí na sua vida um pouco mais de atuação profissional, né? Quais os casos que surgiram, né, nesse contexto de pandemia e que houve uma necessidade de uma atuação profissional vinda da sua parte? Doutor Gulliver, com relação à minha atuação profissional, nós fomos procurados várias vezes, eu fui procurado várias vezes, principalmente com relação a contratos, né? Revisão de contratos entabulados entre as partes, notadamente um número maior, né, de contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, onde envolve consumidor e fornecedor. Então, isso na área civil, né? Revisão de contratos, revisão de cláusulas contratuais e rescisão de contratos, seja pela resilição ou pela resolução, quando não dá certo a resilição é o acordo, né? O distrato, no caso. Então, quando as partes não logram êxito em distratar amigavelmente, eles partem para a resolução, que depende do Poder Judiciário para fazer essa resolução. Então, eu fui procurado, sou procurado diariamente com essas causas na esfera civil. Na esfera de família, nós temos aqui também muitos clientes nos procurando, principalmente com relação aos divórcios. Muitos divórcios nesse tempo de pandemia. Para se ter uma ideia, o IBGE trouxe uma informação muito interessante. Segundo o IBGE, depois da pandemia, houve um crescimento de divórcio no Brasil no patamar de aproximadamente 26% de divórcios após a pandemia. É um número muito alto com relação aos divórcios. Com relação à área empresarial, tenho recebido vários empresários, microempresários, reclamando, né, que não tem condições de honrar com seus compromissos, com os fornecedores, e empresas que estão à beira da falência. A verdade é essa. Estão à beira da falência e eles estão, evidentemente, preocupados com a situação. E esses casos são levados ao Poder Judiciário. Alguns foram levados, outros tentaram de outra forma. Uma outra questão muito interessante que a gente tem recebido muito aqui, e já na área agora penal, é a questão dos processos relativos a casos de violência doméstica. Os casos de violência doméstica também aumentaram de forma exponencial. Ora nos procuram a vítima, ora nos procuram os possíveis agressores, e isso tem sido uma constante. E na área de execução penal,
vale pontuar aqui que parentes e familiares de reeducandos vêm nos procurando no afã de tentar uma medida menos gravosa na execução da pena. Então, eles nos procuram, sempre pedindo para que postulem em juízo, que roguem em juízo por uma medida menos drástica, né? E por isso nós invocamos aí os institutos da progressão de regime, livramento condicional, suspensão da pena e outros institutos aí previstos na Lei de Execuções Penais. Então, o trabalho aqui está realmente muito correria, né? E muita gente procurando, e estamos aí prontos para dar o nosso melhor e postular em juízo, postular perante o Poder Judiciário, instituição a qual nós confiamos de forma irrestrita. Temos o maior respeito pelo Poder Judiciário em todos os graus, né? Tanto em primeiro, segundo, terceiro grau. Não temos críticas a fazer a respeito desse poder tão salutar no Estado democrático de direitos, embora, é lógico, não seja uma posição isolada nossa, né? Há reclamações sobre o Poder Judiciário, sim, mas nós não fazemos coro a esse tipo de reclamação e achamos que o Poder Judiciário, entendemos que o Poder Judiciário realmente ele é muito, muito salutar ao Estado Democrático de Direitos, assim como o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todas as instituições que nós temos no Brasil. Claro. Um conceito de perfeição é impossível de aplicar nessas situações porque são muitas divergências, muitas particularidades e às vezes essas reclamações também podem tender a isso, né, de exigir que se faça tudo de uma maneira muito perfeita e é impossível isso acontecer, né? Impossível. O importante é ressaltar esse movimento, né? Essa busca de tentar resolver as coisas da melhor maneira possível, né? Que a gente tem visto isso acontecer, de fato. Muitos benefícios a gente tem colhido dessa atuação com aquilo que a gente tem conversado e, claro, observado também no dia a dia, né? Exatamente. A população tem que entender, doutor Gulliver, só te cortando, que Claro. o magistrado ele é um ser humano. O ser humano ele é passivo de erro e nós acreditamos que o ser humano é evolutivo, então Sim. vai depender do juiz que julgue a causa. Às vezes nós temos uma decisão de um juiz menos experiente e temos também a possibilidade de um processo ser julgado por um juiz mais experiente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração pelo jurisdicionado como um todo. Temos que ter aí essa maturidade de entender isso, né? De entender que o juiz é um ser humano e que o juiz é passível de erro. Ficou insatisfeito, recorre. A via correta é recorrer. E não sair aí aos quatro cantos, desfazendo de um poder tão importante que é o Poder Judiciário, de forma leviana, de forma totalmente assodada e sem o conhecimento pleno daquilo que realmente ocorre, inclusive com relação às dificuldades enfrentadas pelos juízes nos dias de hoje. Eles têm as dificuldades deles, né? O número de funcionários, de servidores, né? De serventuários da justiça, o número excessivo de processo e outras dificuldades também. Às vezes a causa é muito complexa e demanda tempo para analisar aquela causa. Nós temos que entender isso. Ficou insatisfeito com a decisão, recorre, é o meio correto, é o meio certo e disponível aí na legislação para que qualquer pessoa do povo possa se valer dela. Claro. Leandro, para a gente finalizar nosso bate-papo, que está muito bom, Tá queria ótimo. perguntar uma mensagem um pouco mais ampla, né? Geral, assim, para orientar pessoas também. Como é que o advogado ele pode conseguir ajudar as pessoas que passam por problemas, né, decorrentes dessa crise, enfim? O que você pode trazer de mensagem para essas pessoas? Primeiramente, doutor Gulliver, todo e qualquer conflito ele traz problemas psicológicos, né, para o litigante.
enfrentar um processo judicial já é desgastante. E muitas vezes o jurisdicionado ele adoece com o processo. Essa é a verdade. É a expectativa, a ansiedade de ter um resultado. Mas a nossa premissa, nosso lema, o nosso mote aqui, primeiramente, é tranquilizar o cliente com relação à pandemia. Tranquilizá-lo. Depois de tranquilizá-lo, é colocá-lo a par dos seus direitos. Dizer a ele com clareza se ele tem ou não direito dentro daquilo que ele pretende pleitear em juízo. Nós temos que deixar isso claro para o cliente, e para não se tornar uma aventura jurídica. Então, o advogado tem esse papel de observar o caso concreto e dizer ao cliente se é viável aquela ação ou se não é viável. Porque ajuizar a causa temerária, aventureira, não é o melhor caminho. Então, a gente traz isso para o cliente, a gente explica para o cliente, vários clientes nós já dispensamos em razão disso, porque ele não tem a maturidade de entender que ele pode perder, às vezes o direito está na cabeça dele, ele pensa que tem o direito e a legislação não contempla aquela situação dele, não contempla o direito dele naquele caso específico. Então, o advogado deve ser transparente, deve ser honesto com o cliente, verdadeiro, e sempre trazer e mostrar para ele os limites da atuação do advogado. O advogado ele tem uma obrigação meio e não de resultado. O papel do advogado é trabalhar bem no processo, fazer uso dos institutos jurídicos que nós temos na legislação em vigor e trabalhar da melhor forma possível, não perder prazo e trazer o seu trabalho da melhor forma possível. E não é uma obrigação de resultado. Né? Raríssimas vezes, é uma exceção à regra o contrato de honorários ser feito com essa obrigação de resultado. Então, nós temos que deixar isso muito claro para o cliente, para ele não pensar que o advogado vai dar o resultado que ele quer, que ele deseja, porque isso cabe ao Poder Judiciário. A ação, né, de decidir o processo, o ato de decidir o processo é do Poder Judiciário. Tanto é verdade que eu falei do monopólio da jurisdição. Somente ao Poder Judiciário cabe dizer o direito, e não ao advogado. O advogado é instrumento do cliente. Então, ele ouve o cliente, vê se há essa possibilidade, se ele tem razão naquela pretensão dele, ajuiza a ação e espera o resultado do Poder Judiciário. Essa é a verdade, e a gente tem que ser muito leal com o cliente nisso, porque às vezes o advogado, no propósito, na intenção de ganhar o cliente, sabe que ele vai perder o processo, sabe que ele não tem direito e mesmo assim ajuiza aquela ação. E o resultado vem lá na frente, né? Um resultado negativo para o cliente vem lá na frente quando tem uma sentença de improcedência, né, do pedido vergastado na petição inicial, na exordial, que a gente chama, né, naquela peça inaugural que a gente faz. Então, isso é muito importante. Eu acho salutar o advogado deixar o cliente ciente dessas questões, dessas minúcias. Então, é isso. Ótimo, perfeito. E já então agradecer, doutor Leandro, por essa disponibilidade, né, de trazer tantas informações relevantes para orientar as pessoas, para tranquilizar o coração das pessoas, para fazer as pessoas perceberem a importância de saber lidar com a frustração quando às vezes o Poder Judiciário não pode ajudá-la 100% dentro daquilo que ela acha que ela tem direito, conforme foi pontuado agora. E claro, obviamente, deixar aí os contatos das redes sociais, se alguém interessar em entrar em contato com o senhor. Como é que pode ser feito isso, Leandro? Sim, eu estou até à disposição, eu ia falar isso, mas eu estou inteira disposição para sanar dúvidas que por acaso remanesceram acerca desse breve bate-papo nosso. Eu ia deixar aqui os canais para que o pessoal, se caso remanescesse dúvidas, que eles nos procurem, que eu estarei à inteira disposição. Nós temos o Facebook, Leandro Borba Ferreira Nascente, eu disponibilizo o meu telefone particular, o telefone do escritório,
para sanar essas dúvidas. O número é 62 98589 1235, o aplicativo WhatsApp. E temos também o Instagram, @advogados Borba e Nascente. Deixo esses canais aí para que as pessoas que tenham dúvidas acerca desse assunto que foi tratado aqui possam fazer contato e a gente extirpar toda e qualquer dúvida. Será um prazer imenso responder a todos esses ouvintes. Então, ficamos à disposição de todos eles. Perfeito. Quero agradecer a todo mundo que teve aí essa disponibilidade também para poder ouvir esse bate-papo e até uma próxima vez. Dr. Gulliver, muito obrigado e agradeço também a sua presença, profissional exímio que o senhor é, atarefado, né? E agradeço muito as suas indagações e o seu contato. E tá ótimo. Coloco à sua inteira disposição também, tá bom? Perfeito. Eu que agradeço, Leandro. Precisando, a gente está sempre por aí. Tá bom, um abraço, um forte abraço para você, um bom trabalho, um trabalho produtivo. Para nós todos. Tá ótimo. Um abraço. Um abraço, até mais. Até mais.